É, eu gostaria de fazer um aviso aqui no início do vídeo, é que eu basicamente não vou falar da arte que vai aparecer aí na frente, no desenho nem nada, é só basicamente para uma coisa ter na tela enquanto eu falo, porque o objetivo desse canal não é basicamente falar dos desenhos que eu tô fazendo, ele é mais uma desculpa, o desenho é mais uma coisa para acontecer enquanto eu falo e discuto dos assuntos. Imagine que isso é basicamente o desenho é basicamente um bait para os assuntos. Lidem com isso. Fala, queridos e queridas, e todo mundo que viu. Vamos lá, rápido para entrar logo no tema do vídeo. Reformulei a identidade do canal do piloto até aqui, porque eu estava reaproveitando outra identidade, não achei isso legal. E é basicamente isso, o vídeo provavelmente quinzenal ou não, não sei. E agora vamos falar de Keep Your Hand Off Eizouken, que é basicamente o novo anime do Sumito Ohara, que era o cara que faz o Devilman Crybaby e outras animações, e que tá passando por uma polêmica muito idiota de que talvez esse anime é feio, porque, né? É muito interessante a comunidade ilustradora e desenhística. Isso nem veio muito da comunidade de desenho, veio mais da comunidade otaku, mas traz uma discussão interessante quando você para pra pensar. Vamos lá. Eu acho que toda essa discussão de se é feio e se não é, a gente pode basicamente tirar isso de lugar nenhum, ou a gente pode se esforçar um pouco mais e pensar sobre, tá, o que é exatamente o belo. E felizmente existe uma área do conhecimento que tenta abordar os aspectos do ser humano como um todo, conhecido como filosofia. E dentro dessa matéria existe uma submatéria conhecida como estética, que é justamente o estudo da beleza, vamos dizer assim. Estética é muito mais do que aquele salão que as pessoas vão pra mexer na sobrancelha. Ok, pensando bem, toda a minha referência sobre de estética e o que é estética, ela vem basicamente da filosofia ocidental eurocêntrica, então com certeza outros povos vão ter respostas diferentes sobre isso, e futuramente talvez eu até gostaria de fazer um vídeo sobre a percepção de outras culturas a partir da questão da estética. Mas o primeiro grande registro de alguém que ficou pensando na questão do que é o belo data da Grécia Antiga, começando com um cara muito famoso, conhecido como nosso amigo Platão. Basicamente, Platão pensava em duas coisas: a existência que ele dizia do mundo sensível e do mundo inteligível, onde o mundo sensível, o mundo das ideias, é aquele mundo ideal, onde você existia a versão perfeita de todas as coisas. Você teria o cachorro ideal, o ser humano ideal, a música ideal, a cadeira ideal. E por outro lado nós temos o mundo inteligível, que é o mundo onde nós vivemos, onde as coisas são só uma sombra das coisas do mundo sensível. Em outras palavras, uma cadeira do mundo real que a gente vê, ela é uma sombra de uma cadeira ideal. Então ela já é uma cadeira imperfeita por si só. Então, basicamente, na perspectiva do Platão, qualquer tentativa de reprodução de algo do mundo inteligível já é uma coisa idiota por si só, porque você está fazendo uma reprodução imperfeita de algo que está no mundo inteligível, que por sua vez é uma reprodução imperfeita de algo do mundo das ideias. Então Platão achava basicamente idiota essa questão da reprodução de qualquer coisa. Uma coisa interessante também que a gente pode ver, principalmente a partir da perspectiva de Platão sobre a estética, é que nessa primeira visão grega, o que é belo, o que é bom e o que é justo seria basicamente a mesma coisa. É muito interessante pensar isso, como os padrões de estética vão mudando com o tempo e vão se separando e se reconectando com várias coisas. A gente vê vários momentos na história da arte, a questão da arte e a estética estando se conectando e se afastando cada vez mais e de uma forma cíclica, mas isso vai ficar mais interessante mais pro final do vídeo. Sendo assim, a gente tinha o Platão, que para ele belo, bom e justo seria tudo isso que vem do mundo das ideias. Tudo que seria essa versão ideal, o mais próximo dessa versão ideal das coisas,
seria o mais próximo do belo. Por outro lado, para chegar discordando do Platão, vem o seu pupilo Aristóteles, que ele tinha uma visão mais mundana do que o Platão. Ele não acreditava necessariamente na existência desse mundo das ideias, e para ele a questão da beleza era uma questão mais parecida com o que era acreditado na Grécia na época. Quando ele pensa na Grécia Antiga, que não tinha a diferença do artista ou do artesão, da pessoa que teoricamente está produzindo uma escultura e tudo mais, e a pessoa que faz uma cadeira. Os dois praticavam a técnica, que é o que dá origem à palavra arte, que significa fazer muito bem uma coisa. Então, para o Aristóteles, o belo estaria na simetria, na bem execução das coisas, da harmonia, da relação matemática entre as coisas, dessa questão de executar uma coisa muito bem. Indo para o futuro, nós temos, bem no futuro, indo já para um meio do medievo, da Idade Média Europeia, normalmente falando. Essa é uma visão bastante eurocêntrica da discussão sobre o que é o belo. É sempre bom lembrar disso, porque existem várias outras visões de outros povos. A gente tem Santo Agostinho, que vai trazer uma visão parecida com a do Platão, mas um pouquinho diferente, que para ele tudo que é belo é tudo que está relacionado com o divino. Então a questão do sacro e do belo vai estar muito relacionado. Então a questão do que é belo não vai estar muito relacionado ao quanto essa coisa, vamos dizer assim, a gente consideraria bonita hoje, mas sim com o quanto essa coisa está ligada com o divino. E isso é até engraçado, que se vocês pararem para pensar, a maioria das representações desse tempo, eles são aqueles desenhos bem planificados, bem 2D, com poucos detalhes, mesmo porque a ideia de representar o divino também não era uma coisa bem quista pela sociedade da época. Então, eram obras consideradas belas, porque elas estavam basicamente contando sobre o divino, mas elas não tinham uma estética que hoje a gente diria bem executada, muito por uma questão que eles não podiam ter essa boa representação do divino, porque era considerado heresia. Fazendo um parêntese para mostrar quanto essa questão do que é o belo é algo bastante difícil de identificar e tem várias visões. Alguns pensamentos orientalistas, e de novo eu estou sendo bem amplo aqui, porque dentro do que a gente considera Oriente existem várias etnias e povos e países e 1 milhão de coisas, mas você tem uma da ideia do Wabi Sabi, que é a ideia da beleza na imperfeição, de você enxergar a beleza em produtos, não produtos, porque não existia o conceito de produto nessa época, mas sim a relação da beleza em objetos imperfeitos. Basicamente você aceitar a imperfeição desses objetos e encontrar um valor da beleza a partir da imperfeição. Voltando, eu acho que as coisas começam a ficar mais legais aqui quando a gente começa no iluminismo europeu e vamos falar de Kant. O Kant, ele pensava bastante no fenômeno das coisas e ele dizia basicamente que o belo é aquilo que é belo em si mesmo. Então, basicamente, ele queria encontrar o fenômeno da beleza. Então, ele procuraria o que é belo a partir do que seria belo para todo mundo. Esse é um conceito que poderia fazer sentido na época, mas hoje já tem várias discussões que vão dizer o contrário ou refutar basicamente isso. Mas essa era a visão dele do belo como o que todo mundo acha que é bonito ou é bonito, vamos dizer assim. E aí ele vai ter também a questão da diferença entre o belo e o sublime, porque ao mesmo tempo que ele vai dizer que o belo é aquilo que todos são belos, e nessa visão iluminista é basicamente aquilo que é criado pelo ser humano, mesmo porque tem toda a questão do iluminismo em colocar o homem no centro, e a gente tem a questão do sublime como aquilo que oprime e dá um senso de grandiosidade. Então uma igreja gótica, ela não necessariamente é bela, mas ela é sublime, porque ela se dá essa sensação de ser menor, do mesmo jeito do que a natureza, ela é muito mais sublime do que bela, porque uma grande montanha te mostra a sua inferioridade perante o mundo. Indo um pouquinho mais pra frente, a gente chega em Hegel. Hegel é uma droga extremamente pesada e muito difícil de lidar, mas a base que a gente quer falar disso é que ele vai falar basicamente que o belo se manifesta no espírito da época, e isso é uma das chaves que eu acho mais importante de todo esse pensamento que a gente foi chegando e evoluindo dos gregos até esse momento. Mas segura isso aí, porque ele basicamente vai dizer que cada época
a gente tem determinadas sociedades, determinados fatores que vão determinar o que é belo. Então, o que é belo na sociedade medievalista, como a gente já pode perceber, não é o mesmo conceito do que é belo para a sociedade grega. Até que rola um pequeno evento no mundo conhecido como as Guerras Mundiais, e com ela a gente não traz, mas a gente consolidiza um movimento, pensamento filosófico conhecido como pós-modernidade. E ele vai trazer vários conceitos muito legais, principalmente nesse assunto, é o conhecido famoso fim das metas narrativas, que são o final dessa grande história dividida em atos, e a gente começa a conversar em pequenas histórias, assim. Então, basicamente, essa ideia de grandes atos, que basicamente o Hegel dizia que várias épocas vai ter sua questão de arte, vai ser quebrada nesse pensamento pós-moderno, onde a gente vai ter uma grande história, a gente vai ter várias micro-histórias, embora esse termo micro-história tenha de fato uma carga histórica, então não é um termo exatamente correto, mas as micro-histórias vão ser divididas, a gente vai ter vários momentos coexistindo ao mesmo tempo. É bastante interessante que eu dei essa passada aqui por diversos momentos sobre o pensamento, sobre a arte e a estética, mas a gente vê que em vários momentos, como eu falei lá atrás, arte e estética elas estão juntos e se separam. Acontece que em determinados momentos a arte e a estética elas andam juntos, principalmente na Grécia, onde você tinha a arte estética e o artesanato muito juntos, você não tinha separação, essas três coisas eram basicamente a mesma coisa. Em outros momentos, essas coisas vão se separando cada vez mais. É muito interessante que, por exemplo, no século XIX, a gente tem o nascimento de uma nova disciplina, a partir da Revolução Industrial, chamada Design, que embora a gente tenha várias controvérsias, a minha área de pensamento considera o nascimento do design quando você tem a separação entre a pessoa que produz e a pessoa que projeta. Nesse momento a gente tem uma separação muito clara do que é arte e do que é o design como uma questão de mercadológica e tudo mais. O designer é aquele que faz produtos para serem reproduzidos em larga escala, enquanto a arte ela está se preocupando em ser artista, e esse é um buraco negro muito maior do que eu posso entrar agora. Ao mesmo e no meio desse caminho a gente tem os artesãos, que são aquelas pessoas que ainda produzem tanto o pensamento quanto a produção. Então ela projeta e ela produz, e ela tem essa coisa mais pessoal nas peças, onde, como não é uma grande linha de produção, as peças vão ser cada vez mais... As peças vão ser não padronizadas necessariamente. Passando por todo esse pensamento, a gente vê várias definições de pensamento sobre o que é o belo. E aí você fica pensando basicamente, ok, mas se a gente tem diversos pensamentos sobre o que é o belo como espírito do tempo, o belo como a representação, a tentativa de chegar ao mundo das ideias, o belo como aquilo que se apresenta do divino, o belo como basicamente o que todo mundo considera belo é belo, mas o que é o feio? Eu gosto muito, embora não concorde totalmente com ele, mas a metafísica aristotélica ela ajuda muito toda vez que eu preciso chegar em alguma conclusão sobre algo. Ela vai tentar solucionar o problema atacando a partir de 4 causas: a causa formal, a causa material, a causa eficiente e a causa final. Basicamente, a causa formal é a forma da coisa. Você acha uma coisa feia porque essa coisa existe. A causa material é basicamente a matéria sobre que a coisa feia existe. Então, essa coisa é feia e ela é de cerâmica. Essa coisa é feia e ela é um papel. Essa coisa é feia e ela é de papelão. A causa eficiente é aquilo que deu origem a esse objeto. Então, uma estátua feia foi feita por alguém, basicamente. Enquanto a causa final é a razão de algo existir, a finalidade daquele objeto. E essas 4 causas são muito interessantes de serem analisadas, porque, vamos lá, eu acho que a partir do nascimento do design desse mundo, a gente tem que cada vez tomar mais cuidado com o mal executado com as nossas definições de estética. Porque vamos lá, Hegel disse lá atrás basicamente que cada tempo vai ter basicamente uma estética, um pensamento de estética. E hoje a gente vive em um tempo onde tem vários tempos e bolhas e microbolhas e pensamentos ao mesmo tempo coexistindo. Então seria comum pensar que a gente tem vários tipos de pensamentos estéticos coexistindo, e vários desses pensamentos estéticos são extremamente conflitantes entre si só. Basicamente, eu posso considerar uma coisa feia e mesmo assim saber que essa coisa feia, ela é feia pra mim
e ela não necessariamente é um defeito. Vamos falar basicamente, por exemplo, do Alex Ross. O Alex Ross é basicamente todo nerd de quadrinhos considera ele o melhor ilustrador da história, e eu não gosto nem um pouco das artes que ele produz, porque eu considero elas muito duras. Eu não gosto necessariamente da estética de pintura dele, mas enquanto o fato de eu considerar que ela não tem um gesto legal se está falando basicamente de uma causa eficiente, o fato de eu não gostar da estética dele se causa de uma causa formal. Basicamente eu não gosto da forma daquela coisa, mas ela não necessariamente bate com a eficiência dela. É estranho pensar nisso, mas existem determinadas coisas que eu posso considerá-las feias porque elas são mal executadas. Ao mesmo tempo tem coisas que são mal executadas que também não são feias. Parando para pensar que existe uma diferença de uma arte que tem uma estética que ela até está buscando causar um incômodo em uma pessoa. Basicamente existem várias características que a gente busca na natureza que elas causam uma sensação de asco e repúdio na gente. Basicamente, se eu colocar imagens ligadas que tem muitas características de insetoides com gosmas, isso normalmente gera um repúdio em quem tá vendo. Mas embora isso seja feio, isso não foi mal executado, eu acho que essa é a dúvida que isso tá rolando cada vez mais. Vamos dizer, de novo, voltando pra animação do Keep Your Hands Off Hazel Kane. Realmente essa não é o estilo artístico que tá no cânone do anime bonito, mas ela busca personalidade em diversos elementos do design que não é muito comum. E isso gera um estranhamento, principalmente por não estar dentro do zeitgeist dessa bolha do que é considerado um anime bonito nos parâmetros dos otakus em 2020. Embora toda essa estética do que é considerado um anime bonito a partir do cânone dos otakus de 2020 não é o mesmo do que é considerado um anime bonito a partir dos cânones dos otakus em 1980. Hokuto no Ken era basicamente a coisa mais bonita daquela época, e as pessoas olham hoje e não acham bonitos como achavam bonitos aquilo antigamente. Dito isso, e tendo a separação do que é um mal executado e do que é uma escolha estética, eu tenho uma analogia muito interessante para fazer, que é basicamente a relação do que o seu consumo estético, e agora eu não estou me baseando em nenhum autor para dizer isso, é basicamente da minha mente. O seu consumo estético, ele deve ser treinado assim como um paladar. É o seguinte, a gente tem... Vamos lá, agora começa a loucura. A gente tem vários sistemas gastronômicos do mundo e tem diversos sabores do mundo. E provavelmente, se você é uma pessoa que está muito acostumada com a comida brasileira, que é uma comida extremamente salgada, extremamente doce, é a comida do exagero, e for comer uma comida indiana raiz que é extremamente apimentada, você vai ter um asco gigante, porque você, como indivíduo, não está acostumado com esse tipo de comida. O fato de você não estar acostumado com esse tipo de alimento não necessariamente diz que aquela comida é ruim, porque existem comidas indianas que podem ser ruins a partir do momento que elas são feitas por chefes ou cozinheiros menos experientes, menos treinados, com alimentos de menos grife e tudo mais. Mas isso não é uma questão da culinária e sim de quem a produz. Então, se você é uma pessoa brasileira que está acostumada com determinados tipos de alimentos e talvez comece a experimentar uma pimentinha em alguma coisa, vai passando, vai experimentando novas pimentas, embora seja da culinária brasileira, você, sei lá, é paulista e vai se acostumando com uma culinária mais baiana, que é mais apimentada, e vai passando, vai comendo talvez uma comida indiana que não seja tão apimentada, até o momento que seu paladar se acostuma com aquela tipo de tempero, e aí quando você come uma comida indiana raiz, você gosta dela porque você foi acostumando o seu paladar para essa comida. Eu acho que a mesma coisa acontece com o nosso consumo estético. A comunidade otaku, de forma geral, ela tá acostumada com esse determinado padrão que foi considerado o que é um anime bonito no cânone dos otaku de anime de 2019. 20, eu tava voltando no tempo. E por isso eles se acostumaram com esses determinados padrões estéticos e começaram a basicamente querer disso. E quando um autor japonês que teoricamente deveria seguir esse cânone do que é uma estética de um anime, blá 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 blá, trouxe uma estética diferente, isso causou meio que uma confusão mental naquelas pessoas. É como você estivesse indo sempre em um restaurante
do seu bairro, e aí você vai em um restaurante de comida brasileira e vê uma comida temperada de uma forma muito diferente a qual você não está acostumado, e isso se causa asco, principalmente porque nós, como ser humanos, somos acostumados a temer e ter dificuldade de lidar com o diferente. Mas você vê vários elementos desse que as pessoas consideram feios em diversos outros elementos da cultura oriental, mas que a gente não consumia eles, sei lá por quê. Mas basicamente você tem muitos animes que trazem estéticas mais parecidas com aqueles, do mesmo jeito que alguém que está muito acostumado a, sei lá, ler a revista Heavy Metal, vai achar tudo do universo canon otaku muito saco, porque ele está acostumado com uma estética Heavy Metal de alto contraste, espinhos e tudo mais. Do mesmo jeito que o fã de comic vai estranhar ao ler um mangá ou essas determinadas estéticas. É engraçado pensar nisso porque a gente vê uma determinada representação diferente daquilo que a gente está acostumado e logo ataca aquilo. Mas no mundo atual, essa questão do cânone do que é belo, que aconteceu várias vezes na antiguidade, basicamente não existe mais, desde que a gente entendeu que o mundo ele cada vez muda mais rápido, ele cada vez tem mais subdivisões, as distâncias cada vez se diminuem, a gente tem diversos nichos cada vez mais loucos, e a gente vai ver cada vez mais vários cânones de pensamento existindo e coexistindo e se mesclando e virando essa grande loucura que a gente chama do mundo de 2020, aonde qualquer pensamento básico de uma verdade universal em assuntos subjetivos provavelmente é um erro. Como eu falei no início do programa, basicamente eu não falei de absolutamente nada do desenho, mas para não criticarem, essa foi basicamente um desenho que eu fiz no digital. A ideia era basicamente só trazer uma representação mundana ao mesmo tempo mágica. Isso não é muito um canal para falar exatamente da arte, assim, então é isso, né? Espero que vocês tenham gostado do assunto e me dizem o que vocês querem ouvir, porque minha ideia é deixar esse canal meio que quinzenal, se tudo der certo. Falou!